Pessoal, voltando aqui, olha só, eu voltei um pouquinho no nosso conteúdo só para estar esclarecendo para vocês. Olhem só, prestem atenção, foquem em mim. Olha só, desde a primeira unidade, desde as nossas primeiras aulas, eu tenho tentado trazer para vocês uma visão da metodologia. Aí alguns me perguntam: essa metodologia mudou? Tá diferente? Eu não vi assim. Pessoal, não é que mudou. É porque agora a gente tem um tempo de iniciar todo o conteúdo da disciplina de metodologia, certo? Porque quem já fez uma graduação sabe que lá no final da graduação só se atentou às normas gerais para a elaboração do seu trabalho científico, seja ele qual for, certo? Para a sua produção científica. Agora aqui nós estamos tendo a oportunidade de trazer algo mais detalhado. Por quê, pessoal? Vou tornar a refrisar para vocês. Porque é necessário que desde o início da nossa graduação nós tenhamos a elaboração de trabalho científico, a produção científica com qualidade, certo? Como eu vou ter uma produção de trabalhos com qualidade se eu não me atentar a todos os pontos necessários para essa elaboração, para essa produção científica? E aí eu venho mostrar para vocês o seguinte, pessoal, é simples. Nós estamos estudando, nós estamos fazendo um apanhado geral para a produção científica, para a elaboração de trabalho científico. Então eu venho trazendo todos os passos para a execução desse trabalho científico, dessa produção, certo? Aí olha só, eu quero que vocês atentem o seguinte: nós falamos na primeira unidade, como a gente já revisou, nós falamos na primeira unidade principalmente sobre o conhecimento. O que é conhecimento? É ciência, não é isso? O que é ciência? É o conhecimento de determinado tema, de determinado assunto, de determinada matéria. E aí, olha só, eu tenho, dentro do conhecimento, eu vou ter alguns critérios que eu tenho que seguir para que o meu trabalho científico tenha qualidade, para que meu trabalho científico cumpra todas as normas de produção científica, que ele gere ciência, certo? Que ele atinja o objetivo, que é o quê? Trazer conhecimento. E aí, olha só, a gente passa pela parte, né? A gente passa pela parte do conhecimento, uma parte histórica, a parte do iluminismo. A gente vem trazendo uma gama de quê? De conhecimento. A gente trata sobre alguns filósofos, a gente trata da verdade, que ela não é uma verdade absoluta. A gente trata da razão, que a razão tem que ser verificado, dependendo do objeto, vai mudar a posição. A minha razão por determinado assunto, dependendo do meu ponto de vista, né? Dependendo de qual é o contexto que eu estou inserida, vai mudar. Então devemos estar atento a tudo isso. Aí você para e fala assim: eu não estou entendendo nada. Qual é o objetivo? Se eu não tenho que pegar logo e fazer logo uma resenha e fazer logo um resumo? Sim, mas para eu fazer uma resenha, para eu fazer um resumo, certo? Para eu fazer qualquer produção científica, eu preciso ter o que? Conteúdo. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso saber onde é que eu vou buscar essas informações, certo? Então, assim, é claro, a gente vem traçando um caminho, certo? Para chegar no nosso objetivo. A gente vem percorrendo um caminho, onde esse caminho tem procedimentos, tem métodos que nós devemos seguir, certo? Então, assim, muitos de vocês podem estar confusos ainda pelo objetivo da disciplina, pelo objetivo da nossa matéria, mas eu quero deixar bem claro para vocês mais uma vez, pessoal, olha só, aqui nós estamos iniciando, nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos conhecendo
Qual é o caminho que a gente tem que percorrer para fazer ciência? Certo? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para produção de trabalhos científicos de qualidade, que tenham objetivo, que atinjam a finalidade? Então, a gente traz para vocês aqui o seguinte: a gente aprendeu lá atrás sobre os conhecimentos, sobre alguns filósofos que eu posso utilizar alguns filósofos, suas filosofias, para defender o meu objeto, certo? Então ele é o que serve de quê? De fundamento, de base, para eu estar elaborando o meu trabalho. Então vai ter uma parte histórica, e aí daqui em diante a gente começa a entrar mais especificamente em cada ponto, certo? Aqui a gente faz um breve resumo. A gente vem relembrando um pouquinho o que nós tratamos no último módulo, no primeiro módulo, que nós tratamos sobre o que? Nós fizemos a revisão, tratamos sobre o conhecimento do conceito de pesquisa, e aí eu venho só repassar para vocês só um pontinho para que vocês entendam e fique mais claro para vocês, certo? Porque assim, quando eu trato de pesquisa, pesquisa deve ser utilizada como um princípio de aprendizado. Nós tratamos isso. Ela tem que permitir o aluno aprender. Então, a pesquisa que você irá executar, ela tem que te trazer conhecimento. Ela tem que te ensinar alguma coisa. Ela tem que possibilitar pensar sobre coisas por meio da busca de solução de problema. Eu tenho um problema e tenho que o quê? Que pensar, que buscar um meio de solucionar. Se você está fazendo direito, você está fazendo direito por quê? Eu estou fazendo direito para buscar soluções para problemas de terceiros, de outras pessoas, até os meus, né? Muitas das vezes tem muitos aqui que estão procurando resolver seus próprios problemas. E aí a gente segue, tem que construir e tem que transformar. Olha só, a pesquisa, a partir do momento que eu estou pesquisando sobre um determinado tema, um determinado objeto, um determinado assunto, ele vai transformar meu conhecimento. Por que, Pro, que ele vai transformar meu conhecimento? Porque a partir daquele momento eu vou ter, né, base, eu vou ter fundamento para discutir sobre o assunto. Eu tenho conhecimento, eu sou detentora do conhecimento. Então, eu conheço sobre o objeto. Então, se eu conheço sobre o objeto, eu posso discutir sobre ele. O que nós temos é o seguinte: são pessoas que não possuem o conhecimento, nem um conhecimento geral sobre o assunto, e quer discutir sobre ele. Aí não tem discussão. Você só discute com quem entende. Você só discute com quem tem um mínimo de conhecimento sobre o assunto, certo? Agora eu vou discutir com um médico, eu vou discutir com um cientista da área da saúde sobre a questão do coronavírus? Não, pessoal. Quem tem o conhecimento técnico do assunto são eles. São eles. Eu posso tratar do que o coronavírus vai gerar no mundo jurídico, e já está gerando, certo? Então, assim, cada um na sua área de conhecimento, certo? Então, eu tenho que transformar o meu conhecimento. Eu tenho que transformar no ponto que está o quê? Construindo mais conhecimento, tá? Eu estou adquirindo mais conhecimento. E a pesquisa, ela vai levar a construção de uma visão crítica. Então, não tem como eu criticar algo se eu não tenho conhecimento do assunto. Não tem como eu criticar, né, um determinado problema se eu não detenho um mínimo de conhecimento, se eu não busquei, se eu não pesquisei o mínimo sobre ele. Pesquisar ou criticar porque você ouviu as pessoas dizer, isso não é pesquisa. Isso não é pesquisa. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é pesquisa, certo? Você está no máximo no conhecimento empírico, senso comum. Você estava falando, repetindo, reproduzindo. Mas você não buscou o conhecimento, você não criticou. Lembram que o senso comum não comporta crítica? Ele é aceitação.
passivo, certo? E aí, olha só, seguindo aqui, nós falamos lá atrás também que nós iremos precisar do método. Dentro da pesquisa, eu preciso do método. E aí eu trago uma breve informação sobre método. Não disse ainda se é método científico, é método. O método é o que nós falamos lá atrás? É o caminho para chegar em algum lugar, é o caminho para chegar ao fim, é o caminho para chegar no meu ponto. Eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. É o caminho para chegar no meu objetivo. O pesquisador, ele precisa de um plano de ação onde vai levar ele a tomar decisões. E ele vai utilizar esses métodos, certo? Então, quando eu trago para vocês um conceito lá atrás, que metodologia é um conjunto de métodos, um conjunto de procedimentos que nós devemos seguir para conseguir chegar até o nosso objetivo, que é o quê? Fazer ciência, que é atingir o conhecimento. Não há ciência sem o emprego dos métodos científicos. Aqui eles já colocam. Para se ter ciência, eu preciso dos métodos científicos. Sem os métodos científicos, sem o emprego dos métodos científicos, eu não vou ter ciência. E aí, eu trago um conceito, que nós já falamos sobre o conceito de método científico. Eu trago um conceito de método científico para vocês do seguinte sentido. Método científico, ele é um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituições e formação de materiais e etc. Aí, um conceito mais moderno, que método científico é a teoria da investigação. Então, se o método científico, ele coloca que é um conjunto de procedimento, aí vem um conceito mais moderno e me diz que é uma teoria da investigação. A gente conclui o seguinte: no campo da investigação, eu quero alcançar um objetivo. Então, eu tenho um objetivo a ser alcançado. Se eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu tenho que cumprir todas as etapas sistemáticas. Todo o meu planejamento tem que ser seguido, certo? Então, a gente segue aqui, pessoal, onde o método é o quê? Um conjunto de procedimentos e a investigação sobre um determinado assunto, de um determinado objeto. A gente segue aqui também trazendo o seguinte: o que é um método científico? A gente vem trazendo um conceito mais rigoroso, a gente vem aprofundando mais o método científico. O que é um método científico? O caminho da ciência para chegar no objetivo. As regras da metodologia, ela é estabelecida por quem? Pelo método científico. Então, a ciência que nós falamos lá atrás, a pesquisa, ela é o quê? Um procedimento que vai utilizar as metodologias, as metodologias próprias para construir o conhecimento. Com base em quem? Com base no método científico. Então, tem como eu fazer pesquisa científica sem utilizar o método científico? Não, porque o método científico, ela é a base da pesquisa, certo? E aí a gente segue aqui dizendo o seguinte para vocês: olha só, o método científico, ele possui alguns elementos. Esses elementos podem variar dependendo do seu objeto, certo? Então, dependendo do meu objeto, eu vou ter alguns elementos, certo? Dependendo do meu objeto, alguns elementos serão excluídos, certo? Então, eu trago para vocês aqui alguns elementos, certo? Gerais. Vamos lembrar que esses elementos que eu estou trazendo são elementos gerais. Eu vou ter a observação, eu vou ter a formulação de um problema, o levantamento de informações, formulação de hipótese, predições, experimentação e análise. Esses são os elementos gerais do método científico, certo?
Um exemplo disso são as ciências sociais. As ciências sociais, elas são definidas por métodos das ciências naturais, que aí vão agregar outros elementos, certo? Esses elementos aí são elementos gerais. Então, vamos sempre nos atentar que esses elementos, eles podem ser alterados. Vai depender de qual é o objeto do estudo, qual é a função daquele objeto. Então, dependendo disso daí, pode mudar esses elementos. Então, são elementos de formas gerais. Aí a gente vem aqui para os elementos da forma geral. A observação. A observação é a etapa onde o pesquisador ou o cientista vai determinar qual é o meu objeto, qual é a minha matéria. Eu observo uma determinada situação. Dessa situação, eu vou delimitar um objeto, certo? E aí, da observação, eu vou determinar qual vai ser o meu objeto de estudo. Depois disso, eu vou para a formulação de um problema. Então, quer dizer, eu observei, aí vou para o segundo passo. No segundo passo, o pesquisador ou o cientista, ele vai elaborar algumas perguntas sobre o objeto que foi observado. Então, aqui é onde eu vou ter os porquês, eu vou elaborar meu problema, é a fase do meu questionamento, eu vou perguntar. Aí, olha só, dependendo de qual é o meu objeto, eu posso ter esse levantamento de informações referenciais nesse momento ou não. Vai depender de qual é o meu objeto. O levantamento de informação é a investigação sobre o assunto. É a pesquisa. Eu vou pesquisar sobre o assunto. É o estudo científico para buscar materiais para trazer respostas para o meu problema. Meu quarto elemento é a formulação de hipótese. A formulação de hipótese é tentar responder as perguntas que eu formulei lá atrás, lá no meu problema. A predição é o que eu falei para vocês. Dependendo do objeto, nós vamos ter predição ou não, porque a predição é a etapa onde é testada as hipóteses. Então, dependendo de qual é o assunto, de qual é o objeto, eu vou ter predição ou não. A experimentação é a etapa que vai estabelecer e comparar os resultados, porque eu estou com o objetivo de encontrar uma resposta. Então, na experimentação é onde eu estou tentando alcançar uma suposta solução para o meu problema. Aí eu passo para a análise, o meu sétimo elemento. A análise é onde eu tento confirmar a hipótese. Eu achei, né, na experimentação, eu achei uma possível solução. Aí, na análise, eu vou tentar fazer o quê? Confirmar se aquela solução vai dar certo ou não, certo? Então, vamos lá. Aqui eu faço duas perguntas para vocês. Existe apenas um método de pesquisa? Eu pergunto para vocês. Pessoal, existe apenas um método de pesquisa? Diante de tudo que nós já conversamos até hoje, a ideia de conhecimento sempre foi a mesma? Então, são dois questionamentos que eu faço para vocês e vocês respondam aí, de acordo com tudo que nós já estudamos. Existe só um método de pesquisa? Não. Não existe só um método de pesquisa. E a ideia de conhecimento, ela sempre foi a mesma? Também não. Né? Por quê? Porque, de acordo com a evolução da sociedade, esse conhecimento ele vai mudando, ele vai se aperfeiçoando. A Terra, até um certo ponto, até uma certa época da história, a Terra era considerada como quadrada, não era redonda. Então veio um maluco, né? Um cientista, e disse o quê? Olha, a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. E agora nós já estamos tendo outros malucos dizendo o quê? Voltando de novo. Então, isso significa o quê? Que o conhecimento ele não é o mesmo. O conhecimento ele é mutável, ele vai mudando.
Aí, olha só, o método científico, ele pode se sustentar em dois procedimentos. Pessoal, perdão. Esses procedimentos aqui, eles não são exclusivos. Não é só eles dois, certo? Mas nós vamos tratar aqui, nessa situação, nós vamos tratar somente de dois procedimentos do método científico. O método científico, ele pode ser dedutivo ou indutivo. O que seria o método dedutivo e o método indutivo? O método dedutivo é que a minha pesquisa ela vai partir do geral para o particular. Então, quer dizer, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, eu tenho o geral e vou para o particular. Eu vejo qual é o comportamento geral e vou aplicar ele no meu particular, dizendo que vai ser certo. O método indutivo. O calor dilata o ferro. O calor dilata cobre. O calor dilata o bronze. Ferro, cobre e bronze são o quê? Metais. Logo, o calor dilata os metais. O indutivo, eu tenho o particular para o geral. Então, todos os metais, eles são dilatados com o calor. A gente fez o quê? Uma aplicação de uma dedução do indutivo, onde ele partiu do particular para o geral. Ele teve um comportamento no particular e disse que todas as pessoas que tivessem aquele comportamento, todos os metais vão ser da mesma forma, certo? Então, nós temos aqui dois métodos, o indutivo e o dedutivo. Pessoal, aí olha só, método científico. Eu trago para vocês novamente para que vocês compreendam. Conjunto de regras básicas ou procedimentos que vão produzir conhecimento. Olha só, todo cientista usa um jeito certo de fazer ciência ou de fazer conhecimento. Então, todo cientista vai usar um jeito de fazer ciência. Esse jeito é errado? Não, é certo, um jeito certo. Este modo correto de se proceder chama-se o quê? Método científico, certo? Então, o jeito que os cientistas utilizam para fazer ciência, qual é o modo certo de se proteger? Como se chama, né? Esse jeito, método científico. Diante disso, eu quero mostrar para vocês aqui, certo? Um videozinho bem rapidinho para que vocês entendam da melhor forma, certo? Então, no próximo bloco, nós voltamos vocês assistindo esse videozinho, certo? Sobre método científico. Então, não será eu que iniciarei o bloco, vai já estar no vídeo, certo? Então, vamos lá.